Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E por que é que a Guerra Civil é tão importante para a história dos Estados Unidos? Bom, não há dúvida nenhuma que, de fato, a Guerra Civil é um dos eventos mais importantes da história dos Estados Unidos, não por menos é o mais estudado pela historiografia daquele país. Agora, essa importância pode ser atribuída por conta do evento histórico em si, que colocou duas partes da nação, uma contra a outra, bem como pelo número de mortos e das novidades apresentadas pela própria guerra, mas também, se a gente for olhar para as consequências, o que os Estados Unidos se transformou depois do fim da Guerra Civil. E o vídeo de hoje é sobre isso. Eu quero apresentar para vocês algumas das transformações que ocorreram durante o período da Guerra Civil e que foram fundamentais para que os Estados Unidos se transformassem na maior potência do mundo já no final do século XIX. Beleza? Então, se esse vídeo te interessa, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sabendo toda vez que eu postar alguma coisa nova por aqui e considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. Os membros apoiadores têm uma série de vantagens: assistem aos vídeos com antecedência, participam de camarote nas lives que acontecem aqui toda segunda-feira, dão sugestão de pauta, participam de sorteio de livros, enfim, uma série de vantagens, e tudo isso por menos de $1. E se você acha esse tema interessante, não se esqueça de compartilhar com um amigo ou com uma amiga, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que eu posso falar é exatamente a ideia de que até a Guerra Civil, os Estados Unidos não se comportava exatamente como uma nação, mas sim como um conjunto de estados que possuíam um poder federal comum e também um poder legislativo que agremiava todos os interesses desses estados. Por conta disso, era muito comum que os habitantes da Geórgia ou os habitantes da Virgínia, de Massachusetts, se referissem a eles mesmos como pessoas oriundas desses estados e não necessariamente numa perspectiva mais ampla de que eram cidadãos dos Estados Unidos, né? Como se fosse uma coisa só. Uma prova disso é que a gente encontra em alguns documentos de época, até a Guerra Civil, a referência dos Estados Unidos no plural, como os Estados Unidos são um grande país, os Estados Unidos são uma grande economia, né? Sempre no plural. É depois da Guerra Civil que esse termo começa a ser utilizado no singular. A gente já vai encontrar as pessoas se referindo ao país de maneira unitária, ou seja, como os Estados Unidos é um grande país, os Estados Unidos é uma grande economia e assim por diante. Agora, por que a gente só pode pensar então nos Estados Unidos como uma nação efetivamente a partir da Guerra Civil? E aí nós temos aqui que pensar em alguns processos que foram desenvolvidos durante a guerra e imediatamente após a ela, que foi no que a gente chama de o processo de reconstrução do Sul. Então vamos aqui a alguns detalhes para tentar elucidar esse argumento. Bom, foi durante a Guerra Civil que se aprovou o Homestead Act, mais precisamente em 1862. E ele foi importante para conceder aos cidadãos americanos a posse sobre terras, desde que naquelas terras fosse utilizada a mão de obra livre e não a mão de obra escrava, o que fez com que um modelo de trabalho livre assalariado partisse em direção ao oeste, logo após o final da Guerra Civil. Ou seja, isso vai propiciar a vitória de um modelo de trabalho e de desenvolvimento econômico e industrial que é fomentado justamente durante o período da Guerra Civil, na tentativa de inibir a expansão da escravidão pelo país. Agora, esse Homestead Act não apenas representou uma espécie de reforma agrária, distribuindo terras para as pessoas que tinham interesse no cultivo daquelas regiões ao oeste. Essa mesma lei também possibilitou que as empresas tivessem acesso a essas terras, tanto para a organização de indústrias ligadas a
exploração de minerais, mas também para as indústrias, para as companhias, melhor dizendo, que se utilizavam daquelas terras para passar as suas ferrovias. E isso fez com que os Estados Unidos tivesse uma maior integração por meio das ferrovias, o que possibilitou uma maior circulação das pessoas, maior circulação de mercadorias, maior circulação de ideias, maior circulação de notícias, do correio, enfim. Essas ferrovias, a expansão do telégrafo, que estão atreladas também a esse Homestead Act de 1862, eles foram fundamental para aumentar a interconexão e dar uma dimensão de maior participação nos assuntos que um estado tinha em relação aos demais, sem contar na facilitação para a exploração de minérios que ajudaram também, conjuntamente à ferrovia, a expandir o modelo industrial capitalista após a Guerra Civil, que vai fazer com que os Estados Unidos, então, de 1865 a 1890, se torne a maior potência econômica do mundo já no século XIX. Do mesmo ano da aprovação do Homestead Act, ou seja, 1862, nós tivemos a aprovação do Morrill Act, que foi basicamente uma legislação que possibilitou a construção e a fundação de universidades públicas em todos os territórios norte-americanos para o fomento de disciplinas ligadas principalmente à engenharia, seja ela engenharia agrícola ou também engenharia civil, engenharia de transportes, o que facilitou então a criação de novas tecnologias que foram fundamental para a expansão dos Estados Unidos para o oeste. Então a construção de pontes para passar ferrovias, o desenvolvimento da dinamite, o desenvolvimento do arame farpado, que também possibilitou a criação de sementes, né, a descoberta de sementes mais resistentes, a descoberta também de novas técnicas agrícolas de plantação, que vai facilitar a ocupação do centro-oeste americano, do meio-oeste americano, por fazendeiros já na década de 1880. Agora, toda essa expansão de ferrovias, de indústrias, de fazendeiros, a construção de novas fazendas, de novas plantações, foi também possibilitado por uma alteração no modelo financeiro dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. É durante a Guerra Civil que os Estados Unidos vão adotar o retorno do Banco Nacional dos Estados Unidos, que havia sido descontinuado por volta da década de 1830 com o presidente Andrew Jackson. É durante a guerra, então, que o Banco Nacional dos Estados Unidos vai voltar a existir. É também nesse momento da guerra que o dólar, exatamente, o dólar, a moeda dos Estados Unidos, que a gente conhece, que a gente vê nos filmes, esse dólar, as verdinhas, ele só vai existir durante a Guerra Civil. Os Estados Unidos não têm uma moeda única, uma moeda nacional, até a Guerra Civil. Por que que isso é importante? Porque já no contexto da guerra, mais de 450 milhões de dólares serão impressos e vão entrar em circulação. E depois disso, por meio do Banco Nacional, vão se criar linhas de créditos que vão chegar ao número de 2 bilhões de dólares. Mas nós estamos falando num investimento muito forte que vai ser feito pelo Estado, que vai ajudar, inclusive, a impulsionar essas estradas de ferro, essas indústrias e esses fazendeiros para o oeste. Então, a fundação do Banco Nacional e a criação do dólar são duas coisas importantes que também vão acontecer durante a Guerra Civil e que são fundamentais para a consolidação dos Estados Unidos como uma nação. Agora, se você gosta de esporte como eu, outro dado bastante curioso é que os Estados Unidos saem da Guerra Civil com um esporte nacional. Até a Guerra Civil, o beisebol já era um esporte bastante praticado nos Estados Unidos, mas principalmente no norte do país. Vai ser durante a Guerra Civil que o esporte vai começar a se alastrar também para o sul, e o que faz com que ao final da guerra ele já seja um esporte nacional, um esporte que é praticado amplamente em todos os lugares. Isso aconteceu porque os exércitos da União durante a guerra baixaram para o sul e faziam seus acampamentos, tinham seus momentos de lazer e eles iam jogando esse esporte, o beisebol, nesses acampamentos e tudo mais. E para completar o número de jogadores, eles pegavam prisioneiros sulistas. E a mesma coisa, os prisioneiros sulistas, quando eles eram presos nos territórios do norte, eles acabavam jogando beisebol e foram desenvolvendo um gosto pelo esporte. Assim que, quando a guerra terminou, o esporte também passou a ser difundido no sul. Agora, para finalizar, há um outro elemento que é bastante importante na cultura norte-americana, que provavelmente vocês conhecem e que é filho da Guerra Civil, que é o feriado de Ação de Graças. Exatamente, o Thanksgiving não era um feriado nacional até
a Guerra Civil em 1863, quando o Abraham Lincoln vai fazer uma declaração dizendo que o Thanksgiving passava a ser um feriado nacional. O Thanksgiving já existia, mas muito localizado, principalmente nos estados da Nova Inglaterra, e ele passa a ser então um dia de ação de graças nacional, como um feriado nacional, a partir do Lincoln em 1863. Vejam então que após a Guerra Civil, os Estados Unidos criou uma série de instituições, de costumes, de tradições, de mecanismos que possibilitaram uma maior integração da região, uma maior integração dos vários estados, da sua população, que não existiam até então. Também possibilitou o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos para que ele chegasse no final do século XIX já como a maior potência econômica do mundo, o que vai dar lastro, né, para que os Estados Unidos comece a se portar como um grande país e de maneira até mesmo mais imperialista no início do século XX. E aí, gostaram do conteúdo do vídeo de hoje? Escreva nos comentários o que foi uma surpresa para vocês, que vocês não sabiam, ou se tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar e que pode ser mencionado num vídeo futuro. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. Nos vemos na próxima, um grande abraço, see ya!